O mover do Espírito na casa de Cornélio é o título da lição 5, classe dos pré-adolescentes, e eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo, e este vídeo é um resumo desta lição, já que a lição completa já está aqui no canal. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você acessar e assistir. Mas antes, fica aqui comigo não mais que 5 minutos para um resumo desta lição. Como que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo uma parte da lição, um tópico da lição, para fazer um comentário e para te direcionar para a aula completa. Mas antes, roda a vinheta. O mover do Espírito na casa de Cornélio. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Falta menos de 100 pessoas. Faça parte desta nossa marca, você também. O mover do Espírito na casa de Cornélio. O primeiro tópico vai falar da revelação a Pedro. Pedro teve ali um preconceito, porque Pedro estava muito dedicado aos judeus. E a ordem de Jesus para os discípulos, em Atos 1:8, era que eles seriam revestidos de poder e seriam testemunhas, tanto na Galiléia, em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas eles ficaram concentrados ali na Galiléia, ali no território judaico. Então, em Atos 10, já estava acontecendo algo diferenciado a partir de Atos 8, depois do apedrejamento de Estevão. Mas em Atos 10, Pedro vai ter uma experiência extraordinária fora do território dos judeus e entre os não-judeus, também conhecidos como os gentios. E o tópico 2 vai falar da família de Cornélio. Cornélio, ele era comandante do exército romano, mas ele tinha zelo no coração, ele era um homem generoso. E por último, o batismo no Espírito estendido aos gentios. O tópico 3, o ponto C, fala a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. Após Pedro iniciar a pregação do Evangelho, todos que estavam na casa recebem a mensagem com fé e temor. De repente, um grande mover do Espírito aconteceu e muitos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. E o texto de Atos, capítulo 10, ele dá aqui mais um sinal da evidência do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Tá? É o falar em línguas que está aqui no versículo 46 de Atos 10, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E logo depois disto, eles todos ali foram batizados. Tá? Então, esta experiência, ela deixou muito claro para a igreja e para nós que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência para todas as pessoas. Não há uma classe social. Inclusive, na nossa história recente, o avivamento da Rua Azusa, que originou as Assembleias de Deus no Brasil, porque Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando saem da Suécia para conhecerem o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, de lá eles são direcionados pelo Espírito Santo para o Brasil, e então inicia-se aqui o movimento pentecostal, e hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil, quiçá do mundo. Nesta história recente, lá na Rua Azusa, naquela época dos 1900, ali no começo de 1900, havia nos Estados Unidos uma segregação racial muito grande. Brancos e negros não ocupavam os mesmos espaços, não usavam os mesmos móveis, os mesmos pratos, os mesmos talheres, os mesmos banheiros, era tudo separado, os mesmos ônibus, os mesmos táxis, era tudo separado nos Estados Unidos. Mas na Rua Azusa, o Espírito Santo atualizou Atos 10, batizando todos que estavam ali com o Espírito Santo
independente da cor de pele. Inclusive, o precursor do avivamento Azusa, William Seymour, era negro, filho de ex-escravos. Então, a ideia do poder do Espírito Santo é que ele rompe barreiras, todo tipo de barreira, racial, cultural, porque a promessa é para todos. Porque o batismo com o Espírito Santo não é um atributo meritório. Eu não recebo porque eu oro para receber. Eu não recebo porque sou alguma coisa, mas eu recebo porque Ele é, porque Jesus é, e Ele declarou, e Ele determinou que derramaria do seu Espírito. Portanto, não há nada em nós que nos faça merecedores, porque dom do Espírito é atributo da graça, assim como a graça é imerecido. Então, não há nada que nos torne mais ou menos merecedores, porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Então, nós podemos crer nesta promessa e buscar esta promessa, porque assim como na casa de Cornélio, foi quebrado algumas barreiras, mostrando que esta promessa é para todos, então nós podemos crer, continuar crendo que é para todos nós nos dias de hoje também. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal e boa aula para vocês. Se quiser assistir a aula completa, está aqui no canal. O link está aqui embaixo.